Olá, quero agradecer a todos que têm assistido os meus vídeos e espero que vocês tenham sido edificados e que Deus possa estar falando com vocês. Hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto profundamente importante. Eu quero falar com vocês a respeito das trevas para a luz. Eu quero ler um versículo que está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, o verso 13. Diz o texto da palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Obviamente, ao ler o versículo, vocês sabem claramente de quem Paulo está falando. Ele está falando a respeito do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amados, esse versículo é tão profundo porque fala de uma mudança radical, uma mudança tão profunda que você tem que meditar para você entender. Nós sabemos pela palavra de Deus que o homem natural, o homem que não conhece a Deus, a Bíblia o chama de morto espiritualmente. Este homem está morto nos seus delitos e pecados e caminhando para a condenação. Porque o homem natural não pode conhecer a Deus se o próprio Deus não transformar o entendimento desse homem, se o homem não for transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus e trazido a Cristo para ele entender o Evangelho da Graça. No Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 25, o Senhor Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. De quem o Senhor Jesus está falando? Ele não está falando dos mortos que estão nos túmulos, ele está falando do morto espiritual, o homem que está morto nos seus delitos e pecados. E o Senhor Jesus disse: vem a hora em que esses mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então você tem que ouvir a voz de Deus, tem que abrir o seu entendimento, abrir o seu coração para ouvir a voz de Deus. E se você ouvir, você viverá. Esse texto que eu li aqui, esse versículo da carta de Paulo aos Colossenses, é profundamente importante para nós. Você entender a obra de Cristo na sua vida. Você pensa em uma planta natural, uma planta que está plantada num determinado lugar, aí você vem, arranca aquela planta, transporta ela com as suas raízes, com as suas terras no pé e a coloca em outro lugar, planta em outro terreno, em outro local. E aquela planta, ela não morre, ela continua vivendo e cresce e dá o seu fruto. Só que você transportou aquela planta com a terra, com cuidado ali de não perder a terra, as raízes, e plantou em outro lugar. Então, pensa nesse versículo aqui. O Senhor Jesus nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Nós fomos arrancados do mundo, arrancados do pecado, arrancados das trevas, arrancados do caminho da condenação, do caminho que estávamos indo a passos largos para o inferno. O Senhor Jesus nos arrancou. Foi uma obra arrancada. A Bíblia diz que Ele nos arrancou, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos arrancados de um lugar e plantados em outro lugar. Só que essa mudança que o Senhor Jesus opera em nós, você não pode vir com o pecado, você não pode vir com o mundo agarrado em você. Você tem que ser liberto,
Você tem que deixar o pecado, tem que largar a terra do pecado, tem que ser lavado no sangue de Jesus, tem que ser totalmente despido do velho homem, tem que ser totalmente liberto do pecado, da ignorância, da prostituição. Não interessa a natureza do pecado que você vive, você tem que ser liberto do pecado, porque você foi arrancado do pecado. E uma vez liberto do pecado, você foi feito filho de Deus, você foi transformado em homem espiritual, você passa a viver, você passa a ter vida, você passa a ter esperança da glória de Deus. Portanto, o homem que foi arrancado do pecado, que foi plantado em outra terra, tirado do mundo de perdição e transformado em um filho de Deus, veio das trevas, veio do mundo, veio do caminho do inferno e foi arrancado desse mundo, arrancado pelo Filho de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, transformado de um homem natural, de um homem morto nos seus delitos e pecados, foi feito filho de Deus. Isso é algo tão grande, tão maravilhoso, você entender essa obra de Cristo na sua vida. Cristo arrancando você do mundo das trevas e transportando você para a luz. Isso é algo tão profundo, tão maravilhoso. E uma vez então que você foi arrancado do pecado, que você foi transformado em filho de Deus, você tem que andar como filho da luz. Você não é mais filho da perdição, você não é mais filho do pecado, você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem que entender que você está plantado em outra terra, em outro solo, você tem que produzir fruto digno para Deus, você tem que andar de modo digno do Evangelho da graça de Cristo. Veja o que João diz na sua carta, no 3º capítulo, no versículo 9, ele diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, se você diz que conhece a Deus, mas você vive pecando, vive no mundo, você não nasceu de Deus. Agora, se você foi arrancado do mundo, foi arrancado das trevas e transportado para o reino do Filho de Deus, você tem que andar em novidade de vida, porque João está dizendo aqui, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A pessoa que nasce de Deus, ele tem que viver em santidade, ele tem que andar em santidade. Se você vê uma pessoa que diz que é um cristão, que diz que nasceu de Deus, que diz que serve a Deus, mas ele vive em pecado, a Bíblia diz que ele é um mentiroso. A Bíblia diz que ele não é nascido de Deus, ele é um mentiroso. Ele está enganando, tentando enganar a si próprio, porque o homem que é nascido de Deus, ele tem que andar em novidade de vida, ele tem que andar em santidade. João continua dizendo aqui, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, quem é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Olha, a Bíblia é muito séria, a palavra de Deus é profundamente séria. A palavra de Deus você tem que levar a sério, você tem que entender o que a palavra de Deus diz. João está dizendo o seguinte, quem vive na prática de pecado, quem vive no mundo do pecado, essa pessoa não conhece a Deus, ele é filho do diabo. Se você nasceu de Deus, você tem que andar em novidade de vida, porque você é nascido de Deus. Então nisto é conhecido os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem vive na prática do pecado, quem vive na ignorância, quem vive longe de Deus, quem vive nas trevas, é filho do diabo. Mas se você foi arrancado dessas trevas, se você foi tirado desse pecado e transportado para a luz, você tem que andar em novidade de vida, tem que andar em santidade. Você não pode dizer que é um cristão se a sua vida está em pecado. Se você foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus, se você foi remido dos seus pecados, se você foi perdoado, você tem uma nova consciência, você tem um novo coração, você tem novas emoções, você tem que fazer caminhos retos diante de Deus, tem que fazer caminhos santos diante de Deus,
Você não tem como dizer que é filho de Deus se a sua vida está em pecado. Portanto, amado, se você nasceu de Deus, se o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, veja como você está andando. Você está andando em santidade? Você está sendo um testemunha fiel do Senhor Jesus? Você está honrando o Senhor Jesus com a sua vida? Se você estiver fazendo assim, você é filho de Deus. Se você estiver enganando a si mesmo, dizendo ser um cristão, mas está com a sua vida em pecado, você não nasceu de Deus. Portanto, veja como você está. Faça caminhos retos diante de Deus. Que Deus possa te abençoar e que você entenda que a obra que Deus fez em nós, através de Jesus Cristo, é uma mudança radical de vida. Não pode viver na prática de pecado aquele que é nascido de Deus. E nem pode ter prazer no pecado, porque o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor você deve meditar de dia e de noite. Que Deus te abençoe, e que este texto, que este vídeo possa fazer diferença na sua vida. Entre no meu canal no YouTube, digite lá Benjamin Garcia de Mello, assista os outros vídeos que estão lá, compartilhe, assine lá no meu canal, e que Deus possa te abençoar através desses vídeos.